Diária Live começando com um pequeno atraso, mas já resolvemos o problema. Era um probleminha técnico. Estamos de volta. Bom, vou começar a live de novo e eu queria falar, bem-vindos todos. Sempre bom, ao Gijo aí. Volta aí, Davi, que o entrevistado está voltando. Todo mundo voltando, vamos lá. Bem-vindos todos, curtam a nossa página, acessem a nossa página, divulguem. Porque é sempre muito importante. Vamos lá, bora lá, Didi. Semana que vem vou falar de novo. O Augusto Ribeiro da Breve Cerâmica vai estar aqui para conversar com a gente, abrindo a nossa agenda de outubro. Perdão, gente. De novembro. Ai, cabeça de vento. E hoje a gente vai estar aqui com o Renan Balzani, lá de Brasília. Vamos chamar o Renan para entrar na live? Pronto, agora. Pronto, o convite enviado. Vamos esperar um pouquinho. É normal esse pequeno, às vezes aconteceu atraso, a gente é sempre muito pontual, mas hoje, pequeno atraso. Agora entrou. Olá, Renan. Boa noite. Olá, Giovanni. Só um minutinho aqui, deixa eu inverter minha câmera. Tá bom, sem problema. É mais normal do que você imagina. Eu imagino. Boa Deixa eu noite. melhorar o nosso áudio aqui também. Pronto, tá me escutando bem? Tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Te escuto bem, cara. Claro e forte aqui. Beleza. Obrigado pela presença, obrigado por atender a gente, né? Faz tempo que eu Imagina, é um queria prazer. trazer esse tipo de assunto para cá, né? Porque a gente fala sobre design, arte, cultura, e sobre uma série de assuntos, e eu queria trazer algo mais prático na vida das pessoas, né? É lógico que design e Sim, arquitetura é prático, a gente não vive sem isso, né? Mas as pessoas meio que têm essa verdade. mística de que é algo fútil ou elitista demais e tudo. E o teu trabalho é muito próximo, é muito bom para a comunidade, né? E aí eu me encantei com isso e eu quis trazer isso para a nossa conversa, né? Primeira coisa, eu queria Sim. que você se apresentasse para os nossos internautas, ouvintes, qual que é a tua formação acadêmica, o que é que você faz. Queria que você começasse por isso. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu me chamo Renan do Nascimento Balzani, sou arquiteto e urbanista formado aqui pela Universidade de Brasília, a UNB. UNB. Isso. E fiz meu mestrado e doutorado aqui também. Então, eu sou mestre e doutor especializado em tecnologia do ambiente construído, com ênfase em tecnologia de fabricação digital. Ou seja, tudo que tem a ver com processos de fabricação que envolve tecnologia de corte, CNC, impressoras 3D, é o meu campo de estudo voltado para a arquitetura, né? Para a gente pensar em meios e formas de se projetar melhor, construir melhor, mais rápido, mais barato, e por que não, de formas mais modernas, ou se não modernas no sentido provavelmente da palavra, mais livres, mais criativas, ou expandindo o conceito do que a gente acredita como edificação. E tentar ter uma obra menos suja, né? Porque no Brasil a gente ainda tem a Menos obra muito suja. suja, né? A gente Correto, vê a falou tudo. diferença. A gente vê a diferença disso aqui na Inglaterra, né? Que as obras são mais Aham. limpas, de certa forma, por conta do sistema construtivo que eles utilizam, né? Sim. É tanto mais Uhum. rápido quanto mais limpo, né? Você gera menos impacto no meio ambiente. E aqui eles têm uma preocupação muito grande com o que sobra, né? É tudo muito separado.
Eles separam papelão, plástico, tudo com o intuito de reciclar, né? Uhum. De Isso. forma muito ordenada. Isso a gente tem que aprender ainda muito, né, na nossa construção civil. Bom, enfim. A gente, Bom, a gente, posso só completar um pouquinho, que a sua observação foi claro, ótima, deve, né? Eu deve. diria que a gente precisa. São bons exemplos. O Brasil, em termos de qualidade construtiva, de projeto, é excelente, mas devido a uma cultura construtiva, arquitetônica, a gente realmente constrói e gera muito detrito ainda, né? Então, é preciso que a gente utilize toda a nossa capacidade e talento para construir, para projetar, pensando nessas práticas que são boas práticas para se evitar o desperdício, a geração desnecessária de lixo, de resíduos, porque isso é uma necessidade não só no Brasil, na Inglaterra, do mundo, né? A gente não pode mais consumir e construir como foi feito até agora. A gente não suporta mais essa produção, tanto de materiais quanto de resíduos, na obra. Então, a gente precisa modificar esse pensamento, né? Melhorar essas técnicas. Eu estava lendo um artigo ontem sobre isso, né? Sobre essas diferenças construtivas entre o Brasil e os países europeus, e é por conta também da temperatura, né? A gente tem a alvenaria ainda muito presente, é uma questão também de isolamento térmico. Não é só Correto. porque, né, tem umas questões assim. O que a gente tem que aprender é destinar melhor os resíduos disso, né? Sim. Eu acho que quando eu voltar para o Brasil, vou contribuir bastante com isso. Aqui a gente Espero que aprendeu, sim, cara. Vai ser ótimo. aqui a gente é cheio de normas, cheio de coisa. Bom, enfim, Aham. você hoje dá aula na UNB? É Sou professor? professor da UNB. Uhum. E você tem o teu escritório hoje em dia ou não? Tá só no, Não só no... mais, não Não mais. mais? Eu ainda colaboro bastante com os meus antigos sócios, meus amigos do escritório. A gente continua desenvolvendo muitos projetos, mas como eu sou professor concursado da UNB, eu sou dedicação exclusiva, então hoje o meu foco principal são as aulas e as nossas pesquisas aqui dentro do nosso laboratório de fabricação digital, de prototipagem, para gerar, né, nossas pesquisas e os nossos produtos dentro da universidade para poder liberar isso para fora, para gerar outros produtos, outras ideias. A pé esquerdo é o que exatamente? Explica pra gente um pouquinho. Claro. A pé esquerdo é o escritório de inovação e criação de ideias que comigo, o arquiteto Rick Woodson e o arquiteto Leonardo Campos Barreto, que também está aí na Inglaterra, a gente começou no ano de 2017. Isso. O Rick é o de Essa trupe aqui, preto né? e o Léo que está aí à minha esquerda, né? À direita do vídeo. Essa turma. Que a Beleza. gente começou a desenvolver ideias para arquitetura e para design, desenvolvimento de produto, utilizando tecnologia de fabricação digital, principalmente a impressão 3D, a fabricação prototipagem rápida, utilizando tecnologia de impressão FDM, né, com material plástico depositado. O E primeiro produto foi a nisso, Tatuzinho ou não? o primeiro produto que a gente desenvolveu, de fato, foi a própria impressora 3D que a gente utilizava, que a gente projetou e construía as nossas próprias máquinas. Então a gente projetou do zero e começou a construir com a tecnologia open source, que era outra característica que a gente desenvolvia bastante, é liberar essa tecnologia para outras pessoas, para poder usar, comercializar isso também. Então o primeiro produto foi a impressora em si. Depois a gente passou para o Kina, que foi o nosso Cobogó, que ele é comercializado hoje aqui em Brasília, que a gente desenvolveu ele pensando na produção com cimento, microcimento, mas que a gente utilizou todo o processo de fabricação dos protótipos com o plástico da impressora Aqui 3D. esse produto, esse cobogó aqui, né? Esse mesmo, Tá esse atrás mesmo. de você. É, Deixa eu achar uma foto dele aplicado aqui, porque as pessoas conseguem ver melhor. exatamente, é esse Cobogó. Eu particularmente gosto muito desse design que a gente fez, porque ele é uma peça que ele é sozinho, né? Ele não tem um desenho completo, então a ideia é que a composição do painel se transforme no desenho que a pessoa quiser. Exatamente. É uma Exatamente. coisa meio Atos-Vulcão de ser, né? A gente é Sim, inspirado por isso, não não tem deixa de jeito. ser. Não deixa de ser. Ele gera todo um grafismo,
um desenho que a gente pensou muito nessa possibilidade de fazer grandes painéis ou painéis pequenos para o interior, para uma sala, para um ambiente interno, em que o próprio usuário poderia criar diversas formas. Nesse exemplo meu que você mostrou, ele é ótimo, porque o pessoal lá da obra fez esses desenhos criando essas diagonais, tem o pessoal que desenha e faz quase uma flor, tem outros que colocam totalmente aleatório, então um desenho que você não percebe no primeiro momento, você tem que chegar perto para observar. E o desenho da quina é também para criar um jogo de luz e sombra. Então, dependendo da posição de onde a gente vê o projeto, ele vai criar... Eu estou ampliando aqui para dar uma olhada bem na forma dele, porque ele tem esse chanfro aqui, né, no meio. E é produzido em cimento, né? Produzido em cimento, microcimento. É porque ele fica... É o que a gente chama aqui em Brasília, né, o pessoal lá da Cimentária chama de concreto design. Porque concreto o produto design acabado, ele não precisa de pintar, ele não precisa de nada, porque ele fica com uma textura muito delicada. Fica muito bonito, ele fica bem parecido com a parede que você tem aí no fundo. É quase uma pintura, só que já é acabado no cimento, no concreto. E esses que você mostrou coloridos, principalmente o azul, o amarelo, tem terracota, eles recebem pigmentação no momento de fazer o traço do cimento. Então ele vem pintado, mas ele não vai perder. Isso, ele não foi pintado de azul, ele já vem azul de fábrica. Está dentro do próprio cimento a coloração. Que bacana. Eu achei, muito bacana. assim, vendo... eu já conheço o produto, eu fui na exposição que lançou o produto, na verdade, quando vocês participaram. Que foi um concurso, né? Que vocês participaram. Foi. Foi um concurso, foi uma exposição que foi, se eu não me engano, lá na Torre de TV. Não era isso? Foi. Uma exposição gigante de design, muito bacana. É o Design Brasília, que eles convidam jovens designers ou profissionais que estão despontando no Distrito Federal e fazem um catálogo e apresentam ele. Então a gente foi escolhido para poder participar deste catálogo. Se eu não me engano, foi em 2018, 2017... Já tem um tempinho já, e com a pandemia tudo aconteceu, né? Muita coisa. A gente agora é pré-pós-pandemia. Somos pré-pós-pandêmicos. Engraçado, quando eu conheci o produto em cimento, né? Eu não tinha visto em cor ainda. E na primeira leitura que eu fiz, quando eu vi as fotos, é que era do mesmo material da impressora, que era feito na impressora 3D. Parece, né? Mas na verdade não. É porque esse Cobogó tem uma história muito bacana, sabe? Ele nasceu da nossa ideia, da nossa vontade de fazer produtos. E por que não fazer um Cobogó? Acho que todo arquiteto, designer quer fazer um elemento vazado, um Cobogó, quase um fetiche nosso. Então a gente começou com essa ideia de fazer um desenho diferente, que se encaixasse. Tinha toda essa prerrogativa de fosse um bloco, mas que esse bloco se transformasse num painel, num Cobogó, né, numa parede de Cobogó. E a gente não pensou na impressora 3D, apesar de já trabalhar com isso, já ter conhecimento dessa tecnologia. A gente fez só o projeto e tentou viabilizar o protótipo para levar para a fábrica de cimento da forma convencional. Então a gente procurou serralheiro, marceneiro, carpinteiro, profissionais que poderiam executar essa matriz. Só que ela não saía do papel, porque para fazer uma peça só, os profissionais não querem, né? Não vai ficar interessante do ponto de vista econômico. Então acho que a gente deve ter gastado pelo menos um ano, só tentando, só correndo atrás de profissionais, de pessoas que pudessem executar, e não dava certo. Aí um belo dia, tive a ideia de falar com o Kainan lá da Cimentária e perguntar para ele se a gente entregasse uma matriz de plástico, serviria. Ele falou, serve, porque a gente vai fazer aqui todo um processo, para a gente não faz diferença no material. Pode ser até melhor, porque não vai ficar úmido. Então, para o processo seria mais interessante. Então, de um ano que a gente... ficou muito melhor, inclusive. Então, a gente levou um ano tentando. Depois que a gente passou a desenvolver o protótipo na impressora 3D, a gente levou 3 ou 4 dias imprimindo e mais 1,5 de produção lá na fábrica dos moldes. E em 2 semanas a gente já tinha o produto pronto, testado e já colocando para ver se era aquilo que a gente queria, fazendo modificações, ou seja, ficou extremamente barato.
a gente não precisava de outros profissionais atuando com a gente para fazer o protótipo. Bacana. E muito rápido. 2 semanas a gente saiu do... Depois, claro que o projeto já estava pronto, né? A gente já sabia o que a gente queria enquanto design, produto. Mas ficou muito rápido, muito prático e muito barato. A gente não gastou R$ 100 para fazer um protótipo. Então é isso, né? A gente conseguiu evoluir muito rápido por causa disso. Bacana. E qual polímero que vocês utilizam aí na impressora de vocês? A gente entrevistou há uns dias atrás a Ana Beatriz Machado, que trabalha com PLA, né? Que é o polímero de amido de batata. Sim. Ela faz um trabalho super bacana lá no Rio de Janeiro, mais voltado para o design de produto, né? Mas, assim, Sim. vocês utilizam esse polímero também ou outro polímero? Isso, a gente usa, você falou PLA, né? O PLA, né? Eles chamam de PLA, né? PLA. PLA, isso, eu chamo de PLA. Mas é a mesma coisa. A gente também usa o PLA, o PLA, porque ele é um plástico feito a partir de um componente vegetal, né? É o amido da batata, ou o álcool, né? O plástico feito de álcool, de milho, ou de açúcar, ou de outros, tem até feito com mandioca. Então a gente usa esse material porque ele é biodegradável e ele é muito mais fácil de imprimir com ele. A gente já usou todo tipo de polímero. A gente já usou ABS, que é o plástico que a gente tem em praticamente qualquer produto que a gente tem. Já usamos outros tipos de plástico, mas o principal que a gente usa é o PLA, é o PLA. Mas tem outros aqui. A gente tem plástico que ele é maleável, plástico que é transparente, que é solúvel em água ou outras soluções. Depende do tipo de projeto que a gente quer fazer, a nossa necessidade. Então não é o único, mas é o básico, assim, é o que a gente usa quase que 85% dos nossos projetos. E eu imagino que você estando na UNB, né, a proximidade com os outros laboratórios que existem por aí, que é desenvolvido muita coisa bacana dentro da UNB, né? Sim, muita coisa legal mesmo. Bacana, muito laboratório bacana aí dentro, né? E eu acho que vocês devem acabar se cruzando e trazendo outras cadeiras, né, para poder ajudar. Na verdade, sim. Que a UNB ela é uma grande cidade e é um mundo assim de coisas muito interessantes acontecendo o tempo todo. Cada departamento, cada faculdade com uma pesquisa, um trabalho diferente, sempre visando a melhoria de algum aspecto da vida da população de forma em geral. Eu sei que às vezes demora um pouquinho, a gente não consegue perceber isso de forma tão rápida como a gente gostaria, mas é o processo acadêmico também, muitas vezes ele tem que ser validado para que a gente possa contribuir de fato. E nisso é muito interessante porque a gente está sempre se procurando para colaborar em artigos e trabalhos. Aqui mesmo no laboratório, eu posso dar alguns exemplos, a gente colabora dentro da própria Faculdade de Arquitetura, com laboratórios que estão estudando técnicas para melhorar o conforto térmico de uma edificação, então a gente ajuda a desenvolver as ideias. Laboratório de maquete, modelo reduzido, então a gente também colabora com isso. Projetos de arquitetura, então a gente faz peças, modelos. Isso aqui é o mais óbvio dentro da Faculdade de Arquitetura. Mas a gente também colabora com a Faculdade de Física, desenvolvendo estações meteorológicas, por exemplo. Com a prototipagem, usando um plástico especial que aguenta sol, aguenta as intempéries, para poder ficar exposta no tempo. A gente também colabora com a Faculdade de Arquitetura de Engenharia Civil, para desenvolver propostas também para projetos de visualização arquitetônica e de elementos estruturais, né, com realidade aumentada, realidade virtual. Então tem uma série de coisas que acontecem, a gente está sempre trabalhando para criar, né, esse entendimento. A gente também está colaborando aqui com os projetos das próteses, então a gente colabora com as faculdades de medicina, de fisioterapia, de química, né? A gente está desenvolvendo isso por causa dos materiais, próprio projeto de direito, porque sempre que a gente vai doar um produto, uma prótese, a gente precisa ter todo um acompanhamento que é jurídico, né? Porque ou a gente precisa de direito de imagem, ou porque a gente está doando, então tem uma série de necessidades que a gente tem que deixar isso documentado no papel. Então é um projeto que
ele é multidisciplinar, interdisciplinar, e a própria estrutura da universidade, da faculdade, também colabora para isso. Então a gente está sempre conversando. Psicologia também, né? Psicologia, É. Só para as psicologia pessoas precisa. verem, porque nem todo Uhum, mundo é de Brasília, nem todo mundo conhece, esse aqui é um pedacinho da UNB vista de cima, né? isso. O Instituto Central, É o aqui, né? Instituto Central de Ciência, famoso ICC, o Minhocão, né? E O ali em velho e cima bom tem as Melcão. faculdades de. Isso. E as faculdades de tecnologia que fica em cima, né? FT. Quem pode Bacana. vir aqui, eu recomendo, gente, porque o campus, além de ser grande, ter todo esse trabalho acadêmico, ele é belíssimo, ele é muito bonito. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho a UNB um lugar maravilhoso, assim, muito bonito, muito interessante. Os jardins É, aqui do ICC são maravilhosos, ganharam prêmio agora internacional. Um projeto muito legal de paisagismo. e tem prédios, tem prédios de arquitetos famosos, né? Sim. Lelé, tem um prédio bacana do Lelé, que foi um dos últimos que ele fez que está aí, né? Que Tem o é Beijódromo, que é o Centro de o Convivência dos Beijódromo, Estudantes. que é Muito bonito. bacanérrimo, é muito bonito. É, É um projeto de um arquiteto célebre que é o responsável pelo Sara Kubitschek, que é uma correto. das obras mais importantes que ele tem, né? E Uhum. que também é um lugar que as pessoas deveriam conhecer, porque tem um trabalho fabuloso. Eles têm uma ligação íntima com o design, com a arte, né? Ele Sim. sempre privilegiou isso, e ele foi o primeiro hospital que tratou de hotelaria hospitalar de verdade, né? É. De humanização de ambiente hospitalar, quem tratou primeiro foram eles. Depois os O Lelé particulares trabalhou muito copiaram. bem isso. Ele conseguiu criar uma humanização do espaço, né, um ambiente hospitalar muito rico. E não só o Sara na questão do design, mas o próprio Lelé, né? Que ele tinha todo o trabalho esmiuçado de detalhamento, em que ele fez uma série de bancos, componentes arquitetônicos, construtivos na argamassa armada. Ele era realmente um profissional, um arquiteto fora de série, assim, sensacional. Esse prédio aqui da UNB dele, recomendo que vocês visitem, porque ele é bem bonito mesmo. É um prédio pequeno, então é um prédio que você vem, você fica horas olhando para ele, tem todo o espelho d'água em volta, é muito agradável. O Lelé tinha até muro externo, ele transformava em obra de arte, né? Transformava. Ele trabalhava tudo, né? Completo. Aquele tipo de profissional que todo mundo quer se inspirar e fazer um projeto Muito, igual. A gente sabe que é correria, que nem sempre dá, mas o ideal seria é, isso. muito bacana. Hoje, o laboratório de vocês tem quantas impressoras, por exemplo? Eu vi que parece que são muitas, né? Não é só uma. E eu vi também que vocês estão trabalhando com umas tecnologias de corte, né? Sim. Hoje aqui no laboratório da FAO-UNB nós temos, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, funcionando, que é que a gente deixa disponível para os alunos da graduação trabalhar, temos 3. São Certo? bem bacanas, assim, muito bacanas. O projeto de prótese, a gente tem uma específica só para fazer isso, então são 4, né? E a gente tem algumas impressoras que a gente constrói do zero, são 2 que a gente está trabalhando, né? Então a gente está aqui com 6 impressoras. Mais 2 máquinas de corte de papel. Essa é uma tecnologia até mais comum, assim, mais conhecida do público em geral, que é aquela famosa silhuete que a gente utiliza para fazer o corte computadorizado. A gente Certo. encontra em diversas casas de material de papelaria. Ela é bem bacana de trabalhar e ajuda bastante também no desenvolvimento de qualquer proposta, estudo, artesanato, é muito legal mesmo. E a gente também tem aqui o projeto de construir nossas próprias máquinas. Então hoje a gente está trabalhando em 2 máquinas de corte, uma máquina de corte computadorizado de isopor, uma máquina grande para cortar blocos de isopor, que ela tem um Eu fio. vi, eu vi uma imagem, eu vi um vídeo Isso. É dela. muito bacana. É um fio de arame aquecido, ele tem um movimento computadorizado, ele corta no formato que a gente projetar no computador. E a gente também está fazendo aqui uma fresadora, né, uma halter fresadora, em tamanho de uma mesa, de uma prancheta, mas para ajudar no desenvolvimento dos modelos a baixo custo também, que esse é um projeto que a gente está fazendo aqui no laboratório, a gente vai fabricar também, mas com o intuito de liberar o projeto, ou seja, ele vai ser um projeto open source que a gente quer entregar para as outras universidades, ou até mesmo faculdades, tanto públicas quanto privadas, que quiserem fabricar, construir, porque ele vai ficar numa faixa de R$5.000, muito barato, para você ter uma máquina num tamanho legal,
e ajudar a começar a ter laboratórios, ambientes mais interessantes de produção para arquitetura, para design de interiores, de produto. A questão é criatividade. Open source só explica para o público o que é exatamente, né? Para as pessoas Claro, por poderem favor. entender. Eu queria que você explicasse isso. Eu conheço, sei o que é, mas nem sei o que o nosso público sabe. Vamos Não, a pergunta é desmistificar as excelente. Eu acho coisas. que a vontade de falar tanta, né, tanta coisa para falar, que tem Normal, que fica explicar mesmo, você tranquilo. está certíssimo. O que é, gente? É porque a minha área de pesquisa, como é fabricação digital, uma das minhas especializações e que eu estou aprofundando a minha pesquisa é no desenvolvimento de uma arquitetura algorítmica, então eu estudo muito algoritmos, programação de computador mesmo, e também a possibilidade de a gente construir nossas próprias máquinas. Então o open source é uma linha de trabalho, que antigamente a gente poderia chamar de faça você mesmo, né, o famoso do it yourself, é um jeito mais bonito hoje de falar isso, ou, traduzindo para o português, né, é o código aberto, ou projeto aberto. Em que ele consiste? Eu, enquanto projetista, peguei um projeto da internet, mas que não atende às minhas necessidades, mas ele me dá um ponto de partida. Ele me permite começar um projeto sem ser do zero, o que já ajuda muito. E me ajuda também a preencher lacunas. Às vezes eu não entendo tanto de programação, às vezes não entendo tanto de fabricação, então já tem alguma coisa pronta, eu já começo, a partir daí já ajuda bastante. Ele pode ser alterado também. Ele Isso eu não pode ser sabia. alterado. Ele pode ser alterado. Então eu pego aquele projeto, o que eu usei de base, ele vai continuar na internet, sendo disponibilizado, e eu posso pegar esse projeto e modificar de acordo com as minhas necessidades. Então, Muito legal. peguei uma máquina que era pequena, fiz ela ficar grande. Então, peguei uma máquina que não era tão precisa, troquei uma outra peça, ela ficou mais precisa. Melhoro ele, deixo ele mais interessante do ponto de vista de utilização, de acordo com cada necessidade, e devolvo ele para a comunidade. Comunidade de makers, né, de fazedores, pessoas que gostam ou veem nisso uma forma de contribuir para a humanidade. Eu devolvo. Então, essa é a ideia do open source. Existem, então, plataformas que hospedam isso, né? Tem sim. Tem sim. Mais ou menos como se fosse, grosseiramente, o Facebook, o Instagram, e ali estão disponíveis vários criadores, né? Mais ou menos como aquele galpão de modelos do SketchUp, né? Correto. Tem aqueles modelos todos, onde você coloca os teus trabalhos ali, tanto onde você pode pegar trabalhos de outros e colocar seus trabalhos também, né? Mais ou menos como aquilo ali, não é? Correto, é mais ou menos por aí sim. Então a gente tem vários repositórios. Então o open source, né, o código aberto, ou o projeto aberto, eu faço essa distinção porque o código é porque tem todo esse projeto open source de programação para computador. Então, se eu quero fazer um programa, um software, já existe muitas coisas livres, open source, que você pode baixar e pode modificar, mas também tem o projeto aberto. Eu vou usar o código e o projeto. Então, se eu quero construir uma impressora 3D, uma máquina de corte, eu vou precisar dos dois. Bacana. E tem todas essas áreas. Então, tem um GitHub, tem vários sites que permitem. Para impressão 3D, tem o Thingiverse. Se vocês derem um Google e procurar impressão 3D, repositórios. Isso, tem. Então, a gente consegue... que a ideia também você pode lucrar com esse projeto. Você pode ter um projeto que você começou do zero, disponibilizar e ainda assim ser dono dele e comercializar algum produto a partir disso, ou você pode simplesmente ficar projetando porque você gosta de projetar e ir doando para a humanidade e ver onde é que isso vai chegar. Que é o caso das impressoras 3D que a gente usa. Eles chegaram nesse ponto que a gente tem hoje porque um pesquisador lá na Inglaterra, onde você está aí, mas na região de Bath, fez isso, né? Ele pegou uma patente que caiu, as empresas não podiam mais processar alguém que construísse uma impressora 3D, então ele pegou essa ideia, ele sabia construir uma impressora, ele fez um projeto do zero e disponibilizou para a comunidade mundial e deixou todo mundo trabalhar nisso. Isso fez com que em menos de 10 anos, né, a gente passou de uma coisa que era quase ficção científica e hoje é uma realidade que acho que todo mundo hoje já viu uma impressora 3D, nem que seja na TV, numa reportagem, mas já vê como
o acesso cresceu, né? Já é uma coisa da nossa realidade. Tá começando a se popularizar, né? As pessoas estão começando Sim. a falar disso, mostrar várias empresas focando nisso, né? Em produtos 3D, tanto de design quanto de revestimento, uma série de coisas e tal. Inclusive tem uma empresa que agora eu não me lembro o nome, que eles fazem design de mobiliário em madeira e eles têm essa plataforma, né? Só que, se eu não me engano, Sim. eles vendem, né, cada modelo, enfim, mas a ideia é Aham. que a pessoa compre o modelo e produza em casa, que é bem bacana, Sim. que é bem bacana. Que é outra possibilidade que a fabricação digital permite para a gente, né? Você está aí na Inglaterra, vamos usar esse exemplo, você é um designer, você é um projetista, está desenvolvendo design, você não quer lidar com a fabricação. Eu quero lidar só com o design e eu posso vender o projeto para que outras pessoas executem isso. Então Muito você fica legal. com a parte intelectual de um projeto, de um processo físico, que é muito interessante, dominar isso, né? Controlar. E estão fazendo isso muito com mobiliário de papelão, Sim. de papelão, que é muito bacana. Tem umas empresas bem legais aqui de móveis de papelão, e agora eles estão desenvolvendo um papelão colorido, um produto novo, que é a chapa do papelão colorido, preto e cores Ah, é? básicas, que é muito legal. Eu Olha, vou mandar depois para você ver, que é uma empresa bem mande sim, bacana. por favor. Eles estão criando as bases para melhorar essa indústria, né? Uhum. Porque as pessoas não sabem, mas os móveis de papelão foram criados para grandes catástrofes, né? Nos Sim, Estados Unidos, para grandes catástrofes. Terremotos, maremotos e tal, que era uma forma de você ter mobiliário de boa qualidade, emergencial e de fácil transporte e fácil montagem, né? correto. E Exatamente. agora, Leve, eu, eu, relativamente barato. particularmente, eu particularmente gosto muito. Uhum. Também gosto. Eu Gosto. queria mostrar agora uma das próteses de vocês. É um vídeo. Aham. Eu não sei se vai dar para Sim, ver. Tá dando para ver legal? eu consigo ver. Então, um dos motivos também de ter te chamado foi por conta desse projeto aqui, que é muito interessante. Sim. E eu queria que você falasse sobre ele. Aqui é a impressora, né? Isso, é uma impressora que a gente construiu na antiga universidade onde eu dava aula. Então a gente construiu essa do zero, a partir de um projeto open source, e a gente utilizou ela também para imprimir as primeiras próteses. Bacana. Eu queria que você falasse desse projeto das próteses, porque isso é muito interessante, algo Claro. bacana para a comunidade e a gente tem que falar bastante, mostrar bastante isso. Bom, eu gosto, né? Eu acho que é Eu importante. também gosto bastante. Esse, para mim, é o meu xodó, assim, eu diria hoje, né? É um projeto que me permite discutir bastante tecnologia, fabricação, ao mesmo tempo que a gente visa ajudar as pessoas, né? Fazer uma coisa que é muito importante para mim, que é utilizar todo esse conhecimento, todo esse estudo, e não ficar só para mim, né? Para a gente devolver para a comunidade e contaminar o máximo de pessoas possíveis numa atitude do bem, né? Para que outras pessoas também façam isso. Mas deixa eu Corrente do contar. bem, Uma corrente do bem, literalmente. exatamente. Literalmente. Então Aqui, deixa ó. eu fazer aqui uma Tem mais pequena umas historinha. fotos. Essa aí foi uma das que a gente entregou esse ano ainda, para o Davizinho, inspirada no personagem da DC, que ele pediu, né, que é o Cyborg. Então, vou contar uma história rapidinha aqui, né? O projeto das próteses, hoje ele tem o nome de Enable. Ele nasceu já pelo menos uns Bem de 10 para perto 15 para você anos ou ver. mais. Ficou Parece o muito braço do legal. ciborgue. Parece o braço do Cyborg. Foi inspirado no Cyborg do desenho, naquele desenho dos Teen Titans e tudo. E ele parece com o ciborgue mesmo. Né? E assim, o Cyborg ele tem uma prótese, né? Ele é uma prótese. Então É, ele se identificava muito com o personagem, o garotinho se identifica ainda. Então esse projeto nasceu a partir da ideia de um serralheiro, carpinteiro australiano que sofreu um acidente e perdeu alguns dedos da mão. E ele começou ele mesmo a desenvolver próteses para si, para ajudar no dia a dia, no trabalho. Ele foi obtendo certo sucesso e algumas mães de crianças que nasceram com essa deficiência, né, sem a mão, começaram a perguntar se ele não conseguiria produzir uma mão inteira, uma prótese inteira, de acordo com o projeto que ele tinha executado para si. E ele começou a trabalhar, foi pesquisando, percebeu que tinha um designer
em Nova York, que fazia adereços para teatro, e começou a desenvolver mãos com ele, e eles começaram a colaborar do outro lado do mundo. E porque eles tiveram acesso a impressoras 3D, esse processo começou a ficar muito rápido. Porque o que o designer desenvolvia num computador lá em Nova York, ele podia mandar por e-mail e ele imprimia em casa e eles podiam discutir em cima do mesmo produto, literalmente físico. Quase como um teletransporte, coisa de ficção científica. E por conta disso, isso foi avançando, foi crescendo, e eles criaram essa plataforma em que convidaram as pessoas do mundo inteiro a colaborar. Então ele é um projeto open source também, ele é livre. Os projetos de mãos estão disponibilizados na internet. Então se eu quero projetar, fazer uma mão aqui, em Brasília, eu posso entrar na internet, digitar com um pouquinho de paciência, eu acho esse modelo baixo e modifico para a necessidade da pessoa que eu quero ajudar. Então, desde que eu comecei a estudar fabricação digital, comecei a trabalhar com impressoras 3D, eu vi que isso tinha um potencial muito grande de a gente não só ajudar as pessoas, mas também para melhorar o ensino de fabricação digital, prototipagem, porque eu utilizo um produto ou um problema para a gente solucionar e eu ensino, enquanto isso, a usar as impressoras 3D, a fazer os modelos virtuais, a fazer medições e a completar o processo, a construir depois que a gente imprimiu. Então a gente vem trabalhando desde 2017, aprendendo, fazendo know-how, adquirindo esse conhecimento e em 2019 a gente viu que estava pronto e começamos a chamar as pessoas para doar essas próteses. Então foi assim, porque já tinha esse estudo acontecendo aqui na UNB, na particular que eu dava aula, visando um uso do laboratório também para ajudar as pessoas, a gente amarrou isso tudo e a gente foi desenvolvendo a nossa versão desse projeto aqui em Brasília. E essas próteses, a gente vê que elas têm essa carona tecnológica assim, né? E a gente já pensa logo assim, tem algum componente eletrônico nelas ou não? Ou isso, não. Como é que é? Como é que funciona isso? Não tem. Você mostrou aí no vídeo? Dá sim, dá sim. Essas próteses, elas funcionam para que elas sejam próteses de baixo custo. Porque se eu vou fazer uma prótese da forma convencional, ela vai sair numa faixa de 10, 20, 30 mil reais. Para uma criança, isso é inviável, porque a criança vai crescer, então não dá para todo ano, né? Principalmente uma pessoa que... Acho que para a maioria da nossa população hoje é difícil, né? Porque todo ano você fazer uma prótese de 10 mil reais, não tem condições. E a criança vai crescendo, então dificilmente você tem próteses para crianças. Não que não existam, é porque é caro. Então, o objetivo dessa prótese é ser fácil de fabricar e barata. Hoje aqui no laboratório a gente consegue fazer essas próteses que está mostrando aí numa faixa de 50 reais. Então a gente pode doar sem custo para as famílias e a gente gasta uma faixa de 50 reais. Olha que maravilha. É muito barato, né? Muito legal mesmo. E você viu ali, você mostrou no vídeo, no outro vídeo, que ela tem um movimento mexendo, né? De abrir e fechar. No caso, existem dois modelos. Eu estou com aqui na minha mão. Esse aqui a gente está construindo essa, que ela tem uma alavanca de cotovelo, né? A pessoa vai colocar no braço, o braço vai entrar aqui, porque ela não tem a mão, zero de movimento de punho. Então, quando ela dobra o cotovelo, vai ter uma série de fios que passam por dentro dela e vai fazer uma alavanca. Vai funcionar como a nossa mão, vai funcionar como se fosse tendões. Então, quando esses fios puxarem, a mão vai abrir e fechar. Então, quando ele dobra o cotovelo, ele tensiona. Mecânico. É o movimento mecânico. Não tem componentes eletrônicos, não tem programação para esse tipo de prótese que a gente está desenvolvendo. E por isso que ela é tão barata. E mesmo assim, ela é muito útil. É grosseiramente como se fosse o nosso próprio organismo, né? Se você parar para pensar, o nosso organismo é assim. Você tem uma série de tendões ali que funcionam como essas cordas, e quando você faz os movimentos ali, isso funciona. É lógico, é um funcionamento diferente, porque aí tem o cérebro que entra e faz os outros movimentos, né? Os movimentos que a prótese não conseguiria fazer, de certa forma, né?
Mas você falou muito bem. Claro que é uma simplificação, mas ela funciona como a nossa mão. A gente tem um conjunto de tendões que permitem que eu contraia minha mão ou abra ela. E aqui é a mesma coisa, só que eu vou usar o movimento que eu tenho do meu corpo, né? Ou o movimento de punho, ou o movimento a alavanca do cotovelo, esse movimento, que vai encurtar as cordas, né? Ela vai esticar, e quando eu estico ela, ela tensiona os meus dedos, ela dobra. Que é o que vai acontecer igual essa mão aqui. Quando eu puxar essas cordas, ele vai dobrar. E quando eu solto, tem uma série de ligas, liga de dentista mesmo, de aparelho ortodôntico, que faz a mão voltar para a posição aberta. Olha, bacana. E Então é é uma bem coisa prático fácil em qualquer pessoa. Fácil de dar manutenção. É fácil para a própria pessoa dar manutenção, ou não? Fácil para a própria pessoa dar manutenção. Porque são elementos que a gente compra com certa facilidade, ou hoje, porque está muito mais popular as impressoras 3D, é mais fácil você ter acesso a alguém que tem uma máquina, que saiba lidar com isso, porque a primeira prótese é mais difícil de executar. Porque você vai ter que alguém que está mais evoluído nesse processo, né? Sabe mexer no computador, sabe modificar a prótese, sabe fazer o levantamento. Mas depois que você tem esse projeto digital, esse arquivo que está no seu computador, você pode levar ele para qualquer pessoa, essa pessoa pode imprimir. Então eu posso, quebrou só um dedo, só esse dedo quebrou, eu posso imprimir só esse dedo e substituir e colocar ele na prótese. Ah, não gostei da cor, eu quero mudar as cores do dedo, eu posso imprimir outras cores e colocar aqui. Isso aí é uma questão que vai evoluindo com a pessoa e a pessoa pode dar manutenção. É high technology, filme de ficção científica mesmo, né? Eu me lembrei agora da nova série que fizeram de Perdidos no Espaço, né? E eles têm uma impressora 3D dentro da nave que constrói o que eles precisam. Né? As coisas especiais que eles não têm. Aí eles chegam ali, põem a programação do que querem e tem o objeto que eles precisam, né? É bem legal. Exatamente. Isso é tão bacana porque... Futuramente a gente vai poder ter terminais assim, né? Vai. A ideia é que seja assim, né? Porque é coisa de ficção científica ao mesmo tempo que já é uma realidade, porque a NASA estuda muito isso, então a estação internacional, as missões da NASA já levam impressoras 3D com eles. Então, se eles estão precisando de uma ferramenta, alguma coisa que é ali mais fácil de resolver, eles fazem o projeto em terra, mandam por e-mail, eles imprimem e já usam lá na hora um objeto que eles não precisaram carregar, ficar com peso na nave, para talvez utilizar. Então, eles vão ter aquele material bruto, que ele pode ser polivalente, vai fazer para qualquer coisa, e depois pode ser até descartado, porque aí vai estar no espaço, é muito leve, e eles podem fazer quantas vezes forem necessários. Mas eu digo que é muita coisa de ficção científica, você citou o Perdidos do Espaço, mas eu gosto de falar do Jornada nas Estrelas. A série lá no original, que desde aquela época eles não... Jornada nas Estrelas, Star Trek. Eles não colocavam como impressoras 3D, mas eles tinham um aparelho na nave que chamava replicador. Sim. O replicator, que eles colocavam... Na época não parecia, mas hoje a gente poderia chamar de disquete, né? Colocava o disquete na máquina e só saía ali um alimento, um produto, uma ferramenta, e a gente não está tão longe disso. Claro que com um pouquinho mais de tecnologia, alguns anos de avanço na ciência, mas a gente já está quase vivendo uma realidade parecida com isso. E a gente tem que lembrar também do Star Wars, né? Porque Luke Skywalker tem uma mão mecânica. Tem também, exatamente. Logo no primeiro filme, né, ele perde a mão e é substituído por uma mão mecânica. Tanto o pai quanto o filho tem uma mão, uma mão robô, né, por assim dizer. Uma prótese, né, uma prótese muito mecânica, eletrônica. Robô mesmo, né, eles têm isso. E tem uma série nova deles agora que tem os meta-humanos, né, que são as pessoas que têm componentes substituídos. De todos os tipos que você possa imaginar, né? Aí vão dos órgãos internos até tudo. E aí as pessoas que são avariadas, por assim dizer, podem... tem os médicos especializados nisso, né? Enfim. Bom, quantas pessoas hoje trabalham nesse laboratório para atender esse projeto especificamente das próteses? O projeto tem um nome específico das próteses?
Não, por enquanto não. A gente só está chamando de projeto de doação de próteses. Porque ele tinha um Certo. nome, aí a coisa foi evoluindo, foi crescendo. A gente precisa, de fato, gerar um outro nome, né? Antigamente ele chamava e-prótese, mas agora são várias... Tem pelo menos 2 universidades que estão trabalhando com isso. Tem a Fundação Lele, aqui de Brasília, que nos ajuda com a parte de suporte psicológico, de fisioterapia e de ortopedia, para ajudar as crianças e os adultos para quem a gente doa as próteses. Mas, assim, dentro aqui da UNB é um número flutuante, porque o aluno vem, trabalha com a gente, quando não pode mais ele vai, então fica trocando. Mas hoje, fixo, a gente poderia colocar que tem pelo menos 5 pessoas trabalhando aqui no laboratório para fazer esse projeto. E tem as de fora que também estão colaborando. É uma equipe de pesquisa, né? Você é o coordenador dessa pesquisa. Sou coordenador do projeto de extensão, exatamente. E aí, o curso de arquitetura dura 5 anos, né? Cada aluno desse fica aí trabalhando com você durante 5 anos, por assim dizer. É isso? Não precisa ficar os 5 anos. Ele vai passar para mim um período que ele acha interessante, até para o próprio crescimento estudantil, pessoal dessa pessoa. Ele pode passar os 5 anos, como ele pode ficar um semestre, colaborar com aquilo que ele achar necessário e depois participar de outros projetos. Quantas pessoas já foram atendidas com esse projeto? Você já tem levantamento disso? Hoje, aqui em Brasília, a gente já conseguiu doar 4 próteses e agora a gente também está produzindo mais 3 próteses. E a gente não corre com as próteses. São sempre membros superiores ou não? Ou depende? Sim, para esse projeto são membros superiores. A gente atua apenas com as mãos, com as próteses de mãos ou de dedos, alguma necessidade, porque para fazer as próteses de membros inferiores, a gente vai precisar de mais estudo e de um acompanhamento maior com outros profissionais, da medicina, da ortopedia, porque existe uma série de outros componentes físicos e de uso que tem que ser levados em consideração, né? A gente tem uma estrutura dinâmica, em que a pessoa vai colocar todo o peso do corpo dela em algum momento para caminhar com isso, para se locomover, ou fazer algum movimento. Então ele tem todo um cuidado, toda uma preparação que ele precisa ser diferente da prótese das mãos. Então, por enquanto, a gente não faz. É mais complicado, né? É bem mais complicado. Ela precisa de ter um cuidado maior. Já estudaram fazer uma parceria com Sara Kubitschek, por exemplo? Porque eles têm um público-alvo. Eles têm um público-alvo que vocês precisam, de certa forma, né? Ali no loco. E eles têm muita tecnologia, né? Eles desenvolvem muita coisa. Eles têm um laboratório de próteses maravilhoso, assim. É sensacional. O Sara, assim, é referência, né? Não só no Brasil, mas mundial de trabalho. Desenvolvimento das próprias ferramentas. Então, aquelas macas maravilhosas do Sara Kubitschek. As macas, as muletas, né? Então eles têm um monte de patente, eles são sensacionais. Eu ainda não entrei em contato, não consegui também, porque o meu prazo, o nosso desenvolvimento aqui, ele ainda está num estágio que eu gostaria de trabalhar mais, por conta de tempo, de agenda também. Mas eu me coloco à disposição, se alguém do Sara estiver escutando aí, a gente pode conversar. Eu adoraria fazer um trabalho, uma parceria, para a gente colocar a nossa capacidade de desenvolvimento de projeto, design 3D, a serviço, né, dessa colaboração para ajudar pessoas que precisam. Soluções rápidas. Eu acho que seria uma boa parceria, né? O UNB, Sara... Seria excelente. Para ajudar muita população, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos sim. Eu pretendo, num futuro próximo, me esforçar mais para chegar nesse momento. Mas se eles quiserem adiantar também esse processo, eu estou à disposição. Eles são sensacionais, né? Eu realmente sou fã deles. Não, só quem já usou o serviço do Sara Kubitschek, eu sei disso porque eu tive avó e pai internados lá. Sim. Então, a gente desfrutou de uma tecnologia surreal, praticamente, assim, né? Em todos os sentidos. Não só na tecnologia física, mas na tecnologia humana. Eles têm muito isso, né? Eles têm um material humano sensacional, né? Eles são ótimos. E só quem precisa. E é totalmente gratuito, né? Tem esse detalhe. É totalmente aberto à população. É um sistema bárbaro, né? E aí a gente tem aquela dividindo uma rua, tá de um lado Sara Kubitschek e do outro
hospital de base, e aí você vê Sim. essas diferenças, né? Duas entidades públicas que funcionam totalmente diferentes, né? Uhum. Divididas por uma rua, né? Então a gente vê É só atravessar a rua mesmo. é só literalmente atravessando a rua. Bom, você hoje está com 5 pessoas aí na tua equipe, né? Tu já atendeu Sim. 5 próteses e está fazendo mais 3, né? Isso, a gente está com mais Esse 3. processo, esse processo é muito demorado, né? Pelo que eu entendi. Não é uma coisa tão rápida, né? Porque é de caso para caso, tem que estudar. É, Além da tua equipe, entram as outras equipes, né? Porque vai entrar a equipe médica, as equipes de sim. reabilitação, é um Uhum. pool de profissionais, né? Pelo que eu estava lendo, eu acho que envolve pelo menos 6 ou 7 pessoas fora da tua Sim, equipe, pelo né? menos, profissionais, exatamente. Por que é um processo demorado? Eu gostaria que fosse mais rápido, mas não é tão interessante que a gente corra com isso. É um exercício de calma, né, de paciência, mas ele é necessário porque a gente tem que desenvolver uma solução específica para cada pessoa, mesmo que se pareçam, mas ela é específica, ela é personalizada, então isso já aumenta, né, o prazo. A gente também tem que colocar isso nas agendas de cada profissional, que é um serviço, é um trabalho voluntário. Então todo mundo tem seus trabalhos, tem as suas necessidades, suas famílias. Então a gente encaixa isso nas nossas agendas, a gente se esforça muito para ficar dentro do nosso dia a dia. E a gente quer também desenvolver a melhor solução possível para cada pessoa, para que ela possa ter esse arquivo digital ou essa possibilidade dela ir replicando no futuro, principalmente no caso da criança. E como ela vai crescer, a gente não quer só entregar uma e no futuro ela não vai utilizar mais. Quando ela crescer, ou quando quebrar por qualquer motivo. Então a gente Da tem todo esse manutenção, cuidado né? para dar manutenção, então a gente tem todo esse cuidado para criar um sistema em que vai ter esse arquivo digital, essa possibilidade de que, se a criança crescer, ele vai lá, aumenta um pouquinho a prótese no computador e põe para imprimir de novo. Então aquele mesmo projeto continua funcionando para a criança. Explicar para as pessoas que estão recebendo, ou para a comunidade de forma geral, que é interessante que a gente tenha cada vez mais acesso à tecnologia de impressão 3D. E se a família tiver condições, quem sabe até mesmo adquirir uma impressora 3D. Ah, mas isso é um absurdo, não é. Hoje a gente compra uma impressora no Brasil com R$ 2.000. Ah, assim, mas ainda são 2.000. Sim, mas em comparação do que já foi no passado, é Mas muito barato. é o preço de um celular, o preço de uma televisão de boa É qualidade. muito mais barato que um celular, se você parar para pensar hoje, um desse que está todo mundo sonhando em ter, né? Um iPhone, um Samsung, é muito mais Sim, barato e vai entregar um valor, uma qualidade de vida muito maior que o celular. O exemplo do celular é justamente. excelente, cara, obrigado. Em que se a criança, se a família tem isso, ela mesma vai poder fazer isso. E a gente tem o intuito de ensinar, ajudar a pessoa a partir daí ela ter esse processo sozinho, ela conseguir melhorar sozinha. Mas você não acha também que é um pouco, não só o valor, que assusta um pouco? É a Uhum. questão também da tecnologia, a pessoa às vezes fica com medo, vou ter uma coisa dessas em casa, como é que é a manutenção? As pessoas Aham. ficam. De repente é isso, não? Sim. Existe sim esse receio, existe todo esse cuidado, mas eu acho que para uma família que tem uma criança em casa que pode ser beneficiada com uma prótese dessa, eu acho que vale a pena o esforço de aprender e lidar com isso. As máquinas são baratas e elas não dão tanta manutenção assim. Claro que vale a pena a gente saber lidar com elas de verdade, porque a gente está lidando com uma máquina que vai gerar um objeto físico. Mas o custo-benefício, né, o que ela traz de ganho para a vida da gente, vale a pena esse esforço. E se não tiver essa intenção, vale pelo menos estar em contato com pessoas que lidam com isso. Né? Justamente. Uma E empresa que de tem uma impressora 3D, ou um amigo que gosta, que está fazendo, porque você não vai usar, tá no dia a dia, pelo menos uma vez no ano, de 2 em 2 anos, a pessoa entra em contato e renova esse processo, faz de novo. Muito, muito barato. ou de repente começar a trazer isso para usar as estruturas das faculdades, como vocês estão usando da UNB, né? Sim. Porque hoje Uhum. Brasília, eu estou falando de Brasília porque eu conheço, fui criado em Brasília, né? Então, por exemplo, Uhum. hoje as cidades satélites têm muitas faculdades particulares, por exemplo, Tem, Sobradinho tem. tem um monte de faculdade particular.
que de repente Uhum. poderia bancar o custo disso e criar laboratórios ali em parceria com vocês. Puxar a Sim, tecnologia de vocês e ter isso regional. Para que, exatamente. que a pessoa carente da cidade satélite não precise ter ainda o custo de deslocamento e tenha isso próximo de si, né? Eu acho que de repente é Não, uma ideia para a gente pensar. essa é a ideia, né? Essa é a nossa utopia, né? A ideia do projeto em si também, do Enable, né? Que começou fora, veio para o Brasil e agora a gente também está ajudando nesse processo. Porque a Porque às maioria vezes das fica caro para um universidades e comprar, mas se faculdades, 10 pessoas se juntarem, isso, compram, faz, né? faz. Porque a maioria das universidades ou faculdades do Distrito Federal, vamos colocar aí do Brasil, em algum lugar vai ter uma impressora 3D. Porque ela tem um processo, ela tem um. Ela permite uma ajuda na pesquisa que é muito boa. Mas a gente sabe também que ela fica parada, né? Tem momentos que ela não está produzindo. Justamente. Então, por que não utilizar isso, criar pequenos núcleos de produção, fabricação em cada uma dessas instituições de ensino superior ou de ensino médio, até mesmo de ensino infantil, de inglês. Hoje a gente tem aí a Casa Thomas Jefferson, tem um laboratório de prototipagem, tem impressoras 3D, um curso de inglês. Né? Eles poderiam ajudar nisso, a gente colaborar com isso. Então a ideia é essa. Então esses núcleos já poderiam ser assim grandes avanços, as pessoas não precisariam nem ter a própria impressora, mas se ele tem acesso a isso, tem um arquivo digital para não começar do zero, fica bem mais fácil e a gente não vai ter ninguém sem prótese mais, porque é um processo que a gente consegue fazer com, não é nem relativa, com muita facilidade mesmo. Bacana, bem bacana. Vocês estão pretendendo atender, qual é a expectativa de vocês de atendimento, assim, né? Eu sei que Uhum. vamos chamar de paciente, pode chamar assim, né? Cada Podemos, paciente podemos. é um paciente diferente, né? Isso. E outra pergunta já atrelando a isso, como é que vocês fazem a seleção desse paciente? Como é que ele chega até Ótimo. você? Eu queria saber Essa como é que é pergunta é esse muito processo. boa. Eu sou arquiteto, entendo de design. Eu não posso, de forma alguma, sugerir o uso de uma prótese. Então existe toda uma cadeia de procedimentos que precisam ser respeitados. Isso é geral, para todo mundo que produz esse tipo de prótese no mundo, é necessário que a gente siga dessa forma. Ou seja, se a gente tem uma criança ou um adulto que precisa, eles podem nos procurar, a gente vai direcionar eles ou pedir uma prescrição médica, ou seja, a pessoa tem que entrar em contato com o ortopedista ou médico, clínico geral, dizendo que ele vai ser beneficiado com a doação de uma prótese dessa. Então aí ele Então volta para a gente. pode ser qualquer Pode falar. médico, não precisa ser, desculpa, só te interrompendo, pode ser qualquer médico, não precisa ser um médico específico da UNB. Ele precisa ter um Por profissional da exemplo, saúde, não precisa ser da UNB, ele pode ser um profissional da por, saúde, de qualquer lugar que seja, precisa prescrever essa prótese. só para as pessoas entenderem, porque a UNB tem um hospital universitário, que é o HUB, Sim, a gente tem né? o HUB. Da UNB, que atende a população e que faz encaminhamentos de dentista e de uma série de coisas, né? Correto. Então, para o laboratório de vocês não é necessário vir pelo HUB. Pode ser um médico. Não, ele pode vir com qualquer profissional da saúde habilitado, pode prescrever a produção da prótese. Como eu falei, né? Aqui a gente esse médico vai acompanhar todo esse processo, né? O ideal é que ele acompanhe. O ideal é que ele acompanhe. Né? Que ele, depois que a prótese estiver pronta, foi entregue, que ele verifique se está adequada, se não precisa fazer alguma modificação, se não vai machucar, que dependendo do paciente, ele não pode ter contato com as extremidades, que pode gerar algum machucado, alguma ferida, e pode ser bem sério dependendo da condição de saúde, que levou a precisar da prótese. Sim. Ou, de acordo com a necessidade cognitiva, tem uma série de fatores. Quem vai definir isso é o médico, né? O profissional da saúde. Só o médico pode definir isso. Não, isso. Não é só ter o problema e querer resolver. Tem que ter uma série de coisas senão a que gente... A boa vontade é o primeiro passo, né? Mas a gente não pode ficar só na boa vontade. Tem que ter uma consciência técnica de que a gente está lidando com uma pessoa, uma vida, e que a gente tem que sempre colaborar e buscar melhorar aspectos da vida dessa pessoa. Se eu vou fazer um componente, uma peça, que do ponto de vista técnico é possível, mas
não vai ajudar e pode até mesmo prejudicar, a gente nem começa, né? Não pode fazer isso, porque não vai ser um ganho para ninguém. Nem para o ponto de vista acadêmico científico, nem para o ponto de vista da família, das pessoas que vão poder ser beneficiadas de uma prótese. Eu vi até agora crianças recebendo as próteses, né? Sim. É impressão. Será que eu estou vendo correto? É preferência sempre por crianças, por conta da adaptabilidade e tal, ou não? Dá para atender adultos também? Não, na verdade não. A gente não tem preferência. É porque as crianças elas sofrem mais do aspecto psicológico. Então, E não, como elas são menorzinhas, é mais rápido. Eu expressei errado, não a preferência. Mas, de repente, era um direcionamento, né? Para começar com as crianças, para que elas não tenham que passar por tanto problema, como você falou, né? Sim, sim. Não, na verdade, a gente não tem essa preferência, não, e nem tem esse direcionamento. Qualquer pessoa que precisa de uma prótese, quiser, a gente vai produzir, a gente vai fazer esse estudo. Claro que com as suas devidas proporções, exatamente. Aqui mesmo eu estou com uma que a gente está produzindo, já deve estar uns 2 meses, 3 meses trabalhando nela. Aqui o tamanhozão dela, né? Ela é uma prótese para um adulto. Essa aqui é a palma da mão da pessoa. Olha. Então ela é bem grande, ela vai ficar grandona e não tem essa diferença. A diferença do adulto para a criança é mais um aspecto psicológico que a gente vem percebendo. Porque para a criança, quando a gente vai fazer o projeto para criança, a gente visa um cuidado maior na questão lúdica. Igual você mostrou o Davi, a gente fez inspirado num personagem de uma historinha de um desenho animado. A pedido geralmente para as crianças, a pedido dele, a gente faz esse esforço, a gente pergunta se eles não têm alguma preferência. Você gosta de algum personagem, você quer alguma cor, você quer algum detalhe diferente, a gente faz esse esforço de personalizar a prótese para isso, para que ele tenha esse aspecto lúdico, para que ele possa ir para a escolinha, no dia a dia, ele levar isso consigo quase como um brinquedo. E para que as pessoas em volta dele, principalmente as outras crianças, vejam isso como uma qualidade dele, como um diferencial positivo. Não como aquelas próteses antigas, né, que imitam a pele humana, tentam imitar tanto um órgão humano que acabam ficando esquisitas. E exatamente. Aí que acabam te causando um susto, né? Que antigamente era assim, né? Você via aquele lá, parecia uma coisa de cera, dava chega a dar uma aflição, né? E o que a pessoa menos quer é ser notada nesse momento, né? Exato. Ela quer, né? Ela quer ter um diferencial, né? Ela tem um diferencial que ela não quer que seja mostrado. Ela não é uma... Seja mostrado. Estou percebendo que a gente usa óculos, né? Então, o que é? É quase como a gente usa óculos. Eu preciso de óculos, eu não vou escolher um óculos que está sumindo, que eu não quero que ninguém veja. Geralmente quem usa óculos e gosta, né, igual o seu, tem uns maiores também, a gente coloca e assume isso como um estilo, como uma característica da nossa personalidade, e a gente leva mais ou menos para esse lado também no ponto de vista da criança, aí fica quase como um brinquedo, de fato. Para que isso gere um impacto psicológico positivo no crescimento dela e talvez ajudar a ela ter uma adaptabilidade maior a outras próteses no futuro, quando de repente receber uma prótese mais acabada ou com maior possibilidade de movimento, ela já vai estar habituada a usar uma. Então isso pode ajudar no desenvolvimento da criança. Dá para fazer com cara de Lego? Dá para fazer com cara de Lego, dá para fazer com aqueles pininhos e conectar outros Legos, dá sim. Facinho, é só questão de querer. Tem como fazer óculos, já que a gente tocou no assunto? Tem, eu já fiz óculos, dá para fazer e é muito fácil, para falar a verdade. Dá para fazer projeto de óculos com impressão 3D. Esse meu é de bambu, que é formidável, é maravilhoso. Deve ser bem leve, né? É muito leve, muito confortável. Não fica. A gente que usa óculos, né, há muitos anos, eu uso desde os 7 anos de idade. Então tinha aquele problema ou de marcar o nariz, ou de machucar e tal. Esse aqui não machuca de forma nenhuma. Você pode pegar a chuva com ele, que ele não tem problema.
A única coisa aqui que meu médico falou é não lave o seu óculos nas águas de Londres. Usa produto especial, porque a água aqui é terrível, né? Não sei se, Né? nem todo mundo sabe disso, mas a água de Londres é uma coisa medonha. Ela É tem mesmo, não sedimento. sabia não. A É, água de né? Londres tem sedimento, tem calcário. Sim. Ah, sim. Tem uma quantidade absurda de calcário. Uhum. A gente vê pelos boxes de banheiro aqui, tem que usar produto especial para fazer limpeza de box de banheiro. Ah, não E sabia disso, é bom saber. a água da cidade inteira é desse jeito. Então, a primeira coisa que o meu Uhum. médico falou foi, olha, nunca mais lave suas lentes com a água daqui. Use produtos especiais para limpeza, mas não molhe. Tanto a armação quanto as lentes. Eu falei, sabe que ele tem Uhum. razão? Sabe? É. Ele tem bastante razão. Engraçado que da Escócia já é totalmente diferente. A água da Escócia é maravilhosa. A água de Aham. Londres, para nossa pele, para o cabelo, é péssima. Todo mundo Muito reclama. interessante isso. É porque a gente mora no Brasil muito acostumado a ter abundância de água, né? E a água boa, você faz tudo com a água. E acho que em qualquer Abundância, lugar do mundo vai ser igual. abundância de água de qualidade. Essa Sim. é a questão. Brasília, por exemplo, quando a gente abre a torneira, a gente sente o cheiro do cloro, né? É bem Uhum. forte em Brasília. É um dos lugares que você mais sente isso no Brasil, né? Em outros estados você não Aham. sente tanto. Aqui a gente Verdade. vê, aqui a gente vê o calcário, que é pior ainda. Mas é possível sim, a gente pode fazer óculos com impressão 3D com muita facilidade. Tem outras técnicas também que seria mais interessante. Aqui para o laboratório a gente não tem, mas a gente quer adquirir no futuro próximo, quem sabe até esse ano, início do outro, que é a tecnologia de impressão com resina. Na resina líquida, que é um laser que bate na impressora, na resina ela solidifica e ela ganha um nível de qualidade de acabamento maior do que o modelo que a gente tem aqui, que é muito bom, mas é um tipo diferente de prototipagem, né, de técnica. Aí essa ficaria excelente. Você poderia tirar ela da máquina, pôr a sua lente e começar a usar. Olha que maravilha. É. Mudando um pouco de assunto agora, já que a gente falou das próteses, né, que é um projeto bem especial, assim, tem mais alguma coisa das próteses que você quer pontuar, quer falar, que eu tenha Não, é esquecido? isso, assim, se é um convite, né? Quem assistiu o vídeo depois, ou está assistindo agora, quiser participar do projeto, quiser colaborar de alguma forma, vou me colocar à disposição para ajudar, para que a gente possa colaborar e assim espalhar cada vez mais essa ideia. A ideia é essa, né? Que a gente dissemine isso. Mas aí depois a Ó, gente coloca, eu vou pedir para você colocar o e-mail, aí eu no vou, canal de vocês. é, depois que eu baixar o vídeo, eu vou deixar essas informações todas, e no finalzinho do vídeo Ótimo. a gente fala como encontrar tudo direitinho, e eu vou deixar isso, eu vou fazer umas tags especiais para a classe médica. Vamos começar a divulgar esse negócio, porque Ótimo, vamos sim, por favor, me porque ajuda nisso. eu descobri porque eu sou designer, então apareceu na minha Sim, timeline por conta da parte de design. Mas eu acho que os médicos têm que começar a saber disso, saber que a gente tem podem que elaborar indicar, mais. entendeu? A Colaborar gente mais. começa a fazer uma ação direcionada para isso. Eu queria falar um pouco mais sobre as impressoras 3D, porque é Pode um falar, tô assunto que aqui tem para isso. aparecido bastante na minha timeline, um monte de Sim. produto, um monte de coisa bacana que tem surgido pelo mundo, né? E eu tenho visto Uhum. algumas coisas de impressora 3D para construção civil, de Certo. casas mesmo. Isso já é Uhum. realidade? Vocês estão batalhando para isso? Como é que está isso aí? Né? Excelente pergunta. Falar um pouco da parte acadêmica da coisa, né? A impressão 3D em grande formato, ou escala 1 para 1, né, o tamanho da edificação, ela já é uma realidade que já tem um certo tempo, já vem sendo estudado desde o início dos anos 2000, só que são processos que eram muito caros, muito complicados, mas cada vez mais isso vem sendo uma aposta e um tópico de estudo de diversas universidades e centros acadêmicos espalhados pelo mundo. E cada vez mais a gente está ficando especialista nisso. Então, a gente, quando eu digo as pessoas que estudam, então, na Europa já conseguiram fazer edificações inteiras com impressão 3D, os americanos estão bem avançados também nisso, já conseguiram imprimir edificações enormes, casas em pouquíssimo tempo, então isso já é uma realidade. E cada vez mais isso vai ser uma possibilidade para a gente diminuir o preço ou criar edificações que são personalizadas,
mas que não muda a técnica construtiva, ou seja, eu consigo fazer uma casa com o mesmo custo e ela vai ser sempre diferente uma das outras. Então existe essa possibilidade também. Então é um processo muito enriquecedor, muito interessante. E aqui na UNB, a gente já vem tendo esse trabalho, né? Tem uma equipe da engenharia civil que já fez uma impressora 3D de grande formato para imprimir casas, eles vêm estudando, mas aí eu não sei como é que está o projeto, seria excelente ter contato com eles para a gente poder conversar, mas acho que eles estão um pouco parados, ou eu não sei como é que está indo, eles viraram uma empresa que saiu daqui, mas eu não sei explicar direito esse processo. E aqui dentro da FAO, a gente também está estudando a fabricação digital de edificações, ou seja, né, utilizar impressoras 3D de argamassa, não só de cimento. A nossa pesquisa aqui dentro também visa utilizar impressoras 3D com argamassa de terra, né, para ficar ainda mais barato, um outro tipo de construção. E a gente tem hoje aqui um protótipo de uma máquina, do tamanho de uma prancheta de desenho, mas a gente desenhou ela para pensar no tamanho de fazer uma impressora 1 para 1, o tamanho da edificação. E agora a gente está trabalhando, né, o professor Busson, que a gente colabora nas pesquisas, ele está trabalhando com os estudantes dele para desenvolver a extrusora, né? Como que vai ser a tecnologia para a gente pegar a argamassa, principalmente na linha de pesquisa dele, que é uma linha de pesquisa com argamassa de terra, arquitetura de terra, e extrudar isso, né? Imprimir com terra. Aí a gente tem que ter toda uma qualidade, um acabamento, uma tecnologia, né, da máquina, e a gente está desenvolvendo isso aqui dentro da Faculdade de Arquitetura, da UNB. Olha que bacana. Eu vi um projeto agora recente, é uma coisa recente. É um projeto de arte, na verdade. São mini robôs impressoras 3D, e eles são orgânicos. Então, eles criam estruturas orgânicas, porque eles criam estruturas em mais ou menos como se fossem estruturas marinhas, né, com tentáculos. E é um mini robozinho, uma mini impressora que vai girando. E à medida que ele vai girando, ele vai crescendo. E ele vai criando uma forma única. E aí eles estão filmando isso. Eu vou resgatar esse vídeo e mandar para você. É um projeto, Manda, por favor. Que envolve a arte e as impressoras 3D, que é muito bacana. Na verdade, ele envolve impressora 3D e iluminação. É um projeto de arte que está numa praça. Eu não me lembro agora se é na Espanha, onde é que foi que eu vi. Eu sei que eu guardei e vou mandar para você. A impressão 3D e as outras tecnologias de fabricação digital são a grande aposta na nova fase da Revolução Industrial, que a gente está chamando de Revolução 4.0 aqui no Brasil. Então, isso aí vai ser realmente uma realidade para a nossa vida. A gente vai ver cada vez mais ou impressoras 3D ou produtos feitos em impressoras 3D com designs ali criando ideias muito interessantes ou revolucionárias com um orçamento reduzido dentro de uma faculdade, dentro de um escritório pequeno e assim por diante. Isso vai realmente ser revolucionário para a gente. Já né? Mas ela vai ser cada vez mais, vai permitir cada vez mais projetos interessantes para o nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que a arte e a moda estão usando bastante, né? Por exemplo. Usam muito. Eles apostam muito na tecnologia. Iris Van Herp é uma entusiasta do negócio. Ela fez a carreira dela em cima de modelos 3D para as roupas dela. E hoje a gente está tendo uma série de artistas que estão fazendo objetos como essa mão que você está fazendo, né? Só que são máscaras com movimento, feitas em impressora 3D. Pessoal, bem bacana. Que interessante. Está surgindo muita coisa bacana. Muito adorno de cabeça feito dessa forma, né? Influenciado por Bjork, pela Iris, e essa galera está se juntando, né? Então, a Bjork se juntou com a Iris através de um diretor de arte dela que conhecia as duas, uniram as duas, e agora está vindo um terceiro, enfim, a coisa vai aumentando. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Isso é muito bom, realmente. E vocês aí fazendo esse trabalho belíssimo em Brasília. É orgulho trazer vocês para cá. Eu queria... Você tem como mostrar o laboratório para nós? Tem sim. Eu posso fazer um tour aqui, ó. Não repara muito porque... Eu vou virar a câmera. Tem um laboratório, né?
em que a gente gente gosta da tem bagunça. todo. Ele tem todo um processo de trabalho que a gente tem aqui com as nossas impressoras, né? Por exemplo, essas aqui são impressoras que a gente projeta e constrói aqui no próprio laboratório. Essas são as máquinas que eu comentei, que a gente disponibiliza para os alunos utilizarem nos projetos. Essa é Certo? uma máquina que a gente utiliza só para o projeto das próteses, a gente utiliza ela para fazer as mãos, as próteses. São as máquinas que a gente fabrica. Esse aqui, por exemplo, é o modelo que eu falei que a gente está fabricando de máquina de corte de isopor. A gente tem um pequeno Legal. monstruário aqui com as nossas peças, coisas que a gente fica trabalhando, desenvolvendo para arquitetura. O Star Trek aí. É o Star Trek aqui. Eu não ia falar que eu sou fã à toa. Então a gente vai desenvolvendo e a gente tem coisas mais convencionais também aqui dentro, né? Então a gente tem plotters para a gente utilizar para os nossos projetos, máquinas de xerox, scanner. Bacana. Deu uma paradinha, está recuperando a imagem. A gente está vendo nesse momento o laboratório da UNB, que é de próteses. O Renan está mostrando para a gente. Não, não confundo não, é porque às vezes eu me atrapalho na hora de falar. O raciocínio é mais rápido do que a fala, às vezes. A Renan desconectou por algum motivo. Deixa eu chamar ele de volta aqui. Eu acho que ele está sem bateria. É aqui. Sem problema, Luiz. É normal. É que é tanta referência que a gente fala, tanta coisa, que a gente acaba se perdendo nos estar todos. Deixa o Renan aqui. Então, vamos ver que daqui a pouco ele está voltando. Vou tirar meu óculos um pouquinho. A Renan está com alguma dificuldade técnica lá. Vamos esperar um pouquinho para a gente poder finalizar com ele aqui. Estava mostrando o laboratório para nós. E eu quero que o Renan deixe os contatos de como localizá-lo, de como achá-lo, para a comunidade médica. É muito importante, é um trabalho que está sendo desenvolvido, é um trabalho gratuito para a população, essas próteses a custo reduzido, né? Para os empresários que estejam assistindo a gente, que queiram colaborar, que queiram ajudar esse projeto, que é muito bacana. Vamos fazer uma corrente para ajudar quem precisa. Vou tentar achar o Renan aqui. Pronto, daqui a pouco ele entra. Em Londres são 23 horas e 30 minutos, e em Brasília são 19h30. Vamos esperar o Renan para a gente poder finalizar com ele. Hoje parece que a internet não está boa.
Renan, se você estiver tentando conectar a internet do Renan caiu lá na UNB por algum motivo. Às vezes é o horário, né, que começa a utilizar bastante. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder finalizar com o Renan. Imagina, Renan, normal, isso acontece, o ao vivo é desse jeito. Vamos ver se a gente consegue recuperar a imagem. Talvez, Renan, você tenha desligado os seus dados móveis sem querer. Acontece comigo direto. Eu acho que agora foi. O Renan está sem internet, lamentavelmente. A gente pede desculpas, mas isso às vezes pode acontecer. Eu vou tentar mais uma vez, porque o papo está bacana. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que voltou. Vamos lá. Gente, o Renan não vai conseguir voltar, lamentavelmente. Mas a gente conversou bastante, mostrou o laboratório. O Renan está com algum problema técnico lá, ele está informando aqui para a gente e ele não vai conseguir voltar. Bom, eu vou ter que encerrar a live, então, não vai ter muito jeito. O papo foi muito bacana, foi muito proveitoso. Esse projeto do Renan é muito bacana. Renan, deixa o e-mail que as pessoas podem os e-mails que as pessoas podem, o e-mail que a pessoa pode te encontrar, ou o Instagram que a pessoa pode entrar. Queria que você digitasse isso para mim, para a gente poder mostrar para as pessoas e... Espera aí que eu acho. Obrigado você, Renan, pela simpatia.
Aqui, ó, tá o e-mail do Renan aqui, renan.balzani@unb.br, né? Qualquer dúvida, qualquer solicitação, vocês podem mandar para esse e-mail aqui. Tem o Instagram do Renan, né? Que de repente ele também pode atender as pessoas por lá. Pode passar o seu Instagram, Renan Balzani, arroba Renan Balzani, né? Eu vou me despedindo de vocês por aqui, mas eu quero trazer o Renan de volta outro dia para a gente falar mais sobre essas tecnologias, mostrar mais coisa bacana. Quem sabe a gente mostra uma prótese sendo testada, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, né, Renan? Arroba Renan Balzani. Renan Balzani, Balzani. E também tem o Instagram do Pé Esquerdo Design, do Pé Esquerdo, né, Renan? Arroba Pé Esquerdo, que é o estúdio de design dos teus sócios, né? Eu que te agradeço, Renan. Obrigado pela simpatia. Eu sei que você está trabalhando nesse horário. Entendo a dificuldade toda. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado por ter trazido essa pauta para nós. Eu fico muito agradecido. Obrigado. Semana que vem a gente vai trazer um outro assunto. Vamos falar de cerâmica. Vamos falar de cerâmica aqui. Aqui, ó. Mais um e-mail, @lab.prototipagem e @pé esquerdo design. Me manda depois em DM para eu colocar tudo isso na live, no texto da live, tá bom, Renan? Renan, brigadíssimo. Eu aguardo vocês semana que vem aqui. Imagina, fica tranquilo. Para quem não sabe, os laboratórios da UNB ficam no subsolo. Pode ser esse o problema. Pode ter... a internet pode ter saído e eles não conseguem o 4G. Talvez seja isso, tá? Mas tranquilo. O bate-papo foi excelente, foi super proveitoso, eu adorei. Pretendo falar mais sobre esses assuntos aqui. Deixa eu só mostrar, a gente falou na luminária Tatuzinho, e eu não mostrei nenhuma vez, que é essa luminária aqui, ó, que eles desenvolveram. Tem essa cara de robô de Star Trek, espacial. Eu gosto muito. Bom, semana que vem aguardo vocês aqui para a gente conversar com o nosso outro convidado, que é o Augusto Ribeiro, ceramista. A gente vai conversar com ele na semana que vem e vai ter muita gente bacana aqui. Agradeço a audiência de todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigado. Até semana que vem. Site Área. Acesse, assista essa ideia, divulgue, compartilhe. Obrigado. Boa noite.